corte rápido. Ele tem uma rapidez, talvez, né? Que não tenha o. Ele serve, cara, bom, no começo ele servia lá. Ó, ele não vai conseguir abrir. Aí. Caralho, te chamou de burro, mano. Não, ele tava abrindo aqui em cima. Eu ia pedir pra você ajudar. Não é isso que você acha, o Monark? Porque depois você tem 3 ou 4 podcasts que você fala sobre o assunto lá mesmo, lá no Flow. Eu sei, e mas você tem o... Eu entendo. Cara, muita gente tá falando pra mim, cara, sai do Twitter. Não. Para de falar lá não é um lugar, lá é um ambiente tóxico, lá o pessoal só quer lacrar, só quer destruir, só quer... É um jogo político infinito. Eu concordo, mas sei lá, eu fico pensando se não é isso que os caras querem, claro entendeu? Que é. Eles dominarem o Twitter como tem Talvez o Twitter seja assim, é um lugar pra você falar as coisas lá. Tem muito ódio, tem muita raiva, tá muito polarizado. E tem determinados assuntos que eles são sensíveis. Então, quando tu vai falar deles ali, aí, pelo menos é a minha postura. Eu vou tomar um cuidado ali no jeito que eu vou falar. Porque eu sei qual é a ideia que tá na minha cabeça. E eu preciso expressá-lo da forma mais clara possível, com menos interpretações erradas possíveis. Que já é limitado o número de caracteres lá. Né? Aí... Eu acho que essa foi a maior lição que eu aprendi. Que, tipo, eu sei que eu não posso abandonar o Twitter. Mas eu também não posso ser burro. No sentido de, eu entendo que lá, infelizmente, é um lugar doente. Então, eu tenho que estar com o sistema imunológico bom. Eu não posso só simplesmente dar brecha para aquela doença me infectar, né? E infelizmente, nos últimos séries de tweets, eu dei uma brecha e a doença infectou, né? Mas eu sinto que você tem até uma casca mais grossa que a minha lá, cara. O Monark é cancelado toda semana. Porque você sempre tá levantando discussão e tá de boa. É que ele tem um método socrático, ele fica fazendo perguntas, tá ligado? Então, só pra contextualizar, porque não é todo mundo que pode estar por dentro, eu acho que o que deu problema foi a pergunta que você falou, né? A pergunta que você fez pro para um advogado. Ele mordeu um bait ali. Mordeu um bait. Você tá falando do que antes? Sobre liberdade de expressão. Na verdade, o que aconteceu... o primeiro tweet que eu fiz foi... o que faz o crime é o ato, é a ação, e não a opinião. Foi isso que eu falei. Aí o advogado, Augusto, né? Ele respondeu... Já veio aqui, Isso, veio no Flow também. E ele respondeu... não necessariamente. Uma opinião racista, ela pode ser crime e tal, não sei o quê. Eu falei, ter uma opinião racista é crime? Só ter. Foi isso que eu perguntei depois da... Na sua cabeça era assim, eu tenho opinião, mas eu não compartilho, é isso ou não? Qual que era a sua ideia? Não, era mais uma opinião assim, eu penso uma merda, eu sou racista aqui dentro, e eu não dou voz a isso. Tá. Então eu sou criminoso? Tá ligado? Essa era a pergunta. Porque eu tava falando que o que Mas fazia... dá pra interpretar como eu falo um bagulho racista, então eu sou criminoso? Porque não era pensamento. Ter opinião não tava claro se era expressando não tava claro. ou não. Claro que um pensamento e uma opinião são sinônimos, porque você pode ter uma opinião e não expressá-la. Sim. Opinião é um sinônimo de pensamento. Então, você ter uma opinião racista não é crime necessariamente. Mas eu entendi o que o pessoal pode ter entendido. Eu também entendi. Só que o negócio é que ela estava correlacionado ali a uma afirmação minha que o que fazia o crime era a ação, era a atitude, não a opinião. Por isso que eu perguntei pra ele se só ter a opinião era crime. Porque eu tava reforçando que não era a opinião que fazia o crime, e sim a atitude, entendeu? Era verbalizar a parada, aí isso daí é uma atitude. E outra, é muito complicado essa parada de você considerar uma verbalização do racismo crime. No sentido que, o que é racismo? O que pode ser considerado racismo? Quem define o que é racismo? Por exemplo, uma pessoa vai lá e fala, não gosto de cabelo enrolado, cabelo crespo, acho feio. Muitas pessoas podem interpretar isso como racismo, certo? Claro. Agora, como aconteceu assim, no BBB. Exato. Mas isso é racismo? Essa pessoa deveria ser presa, porque a pena por uma injúria racial é de 3 anos de reclusão. De 1 a 3 anos. Essa pessoa deveria... Então, essa é a discussão. Caralho, estudou, viado. Estudou, caramba. Essa é a discussão que eu quero ter com a sociedade. Ok, eu entendo que racismo é super nocivo e ruim, mas a partir do momento que você põe na lei algo que pode ser interpretado de várias maneiras, não necessariamente como racismo, você dá uma brecha também para os legisladores, para os burocratas, tirarem direitos de pessoas que não necessariamente cometeram um crime, entendeu? Por exemplo, você acha que o cara que tem essa opinião, que pode ser considerado racista, de não gostar de cabelo mais crespo, esse cara tá cometendo um crime por ter essa opinião?
É esse o ponto que eu quero chegar, entendeu? Mas eu acho que é mais um sentido de você diminuir uma pessoa, né? Por causa da raça ou por causa... você não deveria estar aqui, sabe? Essas coisas. Não, eu entendo que isso é nocivo e esse é o sentido pelo qual que as pessoas querem que seja banido e que tenha esse poder de lei, entendeu? Sim. O meu argumento não é que isso é bom, esse negócio é ruim, racismo é horrível. O meu argumento é que essa ferramenta pode e vai ser distorcida e não vai ser sempre um cara verdadeiramente racista que vai estar sendo julgado ali, entendeu? E isso vai ser distorcido para que um dia um poderoso acabe com o inimigo político, um Putin da vida, acabe com o jornalista que está falando merda dele, usando esse tipo de lei para interpretar a crítica do jornalismo como algo um crime-ideia, entendeu? O que aconteceu mais ou menos com o Cossielo, com o Banguela, que fizeram tweets, piadas, que o pessoal chamou eles de racista.